Numa cidade do interior da França em 1982, havia um casal que estavam muito apaixonados, eles se davam muito bem e suas famílias também aprovavam a relação, mas uma decisão colocou tudo em jogo. Jorge e Magali eram amigos de infância e quando os jovens perceberam que a relação era mais que amizade, eles sempre estavam juntos. Magali era uma excelente cozinheira e Jorge estava tentando uma carreira corporativa. A cidade não oferecia muita opção profissional para eles e o risco de saírem para um lugar maior era real. Como eram apenas namorados, não havia uma ligação oficial, mas tudo indicava que não iriam se separar. Uma das coisas que mantinha o casal firme era que eles acreditavam que o objetivo deles numa relação seria fazer cada um se sentir amado e não esperar ser amado. Se andassem nesse princípio de fazer o outro feliz, tudo daria certo. Mal sabiam eles que dias difíceis estavam por vir. Assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai saber o que aconteceu com este casal. No Dia dos Namorados de 1984, Jorge recebeu uma ligação com uma forte notícia. Ele ganhou uma bolsa de estudos na Espanha, a empresa que ele era estagiário viu muito potencial nele e queria investir pesado na carreira de Jorge. A notícia caiu como uma bomba na cabeça de Magali que ficou transtornada. A proposta era a longo prazo, e não havia garantias que ele voltaria e Magali não fazia parte desse projeto. Jorge até que não ficou muito interessado devido ao perigo de perder sua amada, mas a família dele pressionou bastante. Seu pai dizia que aquela era a grande chance de Jorge não acabar como um pescador assim como o pai. Magali perguntou a Jorge se ele havia aceito a proposta e ele disse que ainda estava decidindo. O dia da decisão chegou, era um dia frio de inverno e Jorge foi dar a notícia se iria aceitar ou não o convite. Jorge, quando chegou da reunião, foi correndo na casa de Magali. Quando a encontrou, desabou a chorar. A única coisa que ele disse foi: "Eu vou voltar, prometo a você." Uma semana depois todos foram para a estação de trem se despedir de Jorge e este foi mais um momento de choro. O trem partiu levando Jorge com o coração destruído. Ele achava que ao se dar bem no trabalho, voltaria para buscar Magali. Ele se adaptou bem na empresa e foi crescendo muito rápido. Nos anos 80, a comunicação era bem precária, não havia internet e ligações internacionais eram muito caras. A única forma que tinha de falar era por cartas que nem sempre chegavam. No mesmo ano que ele foi embora, seus pais decidiram mudar para Paris para abrir uma peixaria por lá. Com a mudança dos pais, Jorge já não tinha muito o que fazer na cidade a não ser ver Magali, mas a grana ainda era curta para investir numa viagem, pois tudo que ele tinha era para investir na carreira e depois começou a ajudar os pais. Os anos foram passando e nada dele voltar para a cidade, e a comunicação entre eles estava muito reduzida. A família de Magali também mudou para outra cidade e isso só fez piorar as coisas. 30 anos se passaram, Jorge havia casado na Espanha com uma espanhola e sempre foi um homem muito ocupado apesar das conquistas que teve. Ao longo dos anos ele nunca voltou para a cidade. Em 2006 a esposa dele faleceu em um acidente de carro, eles não tinham filhos e Jorge ficou sozinho. Ele foi entrando em depressão devido à tragédia. 2 anos se passaram e ele não andava nada bem, foi aí que ele tomou uma decisão, voltar para a cidade para ver se achava Magali, vai que ela estava solteira. Ele tirou férias da empresa e pegou um voo para Paris. Ele não tinha pistas onde ela poderia estar, por isso voltou para a cidade natal para começar a investigar. Ele alugou um carro e partiu. Quando chegou na cidade viu que não havia mais nenhum parente morando por lá, apenas alguns amigos. Ele então achou um dos seus melhores amigos que disse que Magali o esperou por anos, e como não teve resposta se envolveu com um amigo do trabalho e sumiram. Ele ficou triste em saber que ela tinha alguém, mas sabia que não tinha direitos de nada. Com a notícia que ela já estava com alguém ele se deu conta que não tinha mais o que fazer ali e decidiu ir embora. A viagem a Paris era bem longe e estava chegando a hora do almoço, ele então depois de horas de viagem parou numa cidade atrás de um restaurante que não foi difícil achar. Ele sentou e viu o menu, pois procurava algo. Como não voltava para aquela região há décadas, ele queria comer algo bem local e para a sorte dele havia o que ele queria no menu. Quando a garçonete trouxe o prato de comida e ele colocou a primeira colher na boca ele ficou paralisado. A comida tinha o tempero idêntico ao que Magali fazia, ele comeu com muita emoção e chamou a garçonete e disse: "Posso falar com o chefe? Quero ver onde aprendeu essa receita." A garçonete disse: "Sim, vou chamar." Quando o chefe apareceu e ele viu quem era ficou muito abalado e disse: "Magali, é você?" Ela disse: "Jorge."
Os dois começaram a chorar e se abraçaram. Ficaram calados por alguns segundos e assim que ele recuperou o fôlego contou tudo para ela. Magali disse que era dona do restaurante e que 5 anos atrás havia se separado e tinha uma filha. Jorge sentiu coisas que nunca mais havia sentido. Ele contou por que não voltou e foi explicando tudo enquanto olhava para ela com muita alegria. Foi aí que ele disse: É nosso destino ficar juntos. Olha só a forma que te encontrei. Eu e você tentamos de tudo, mas nada deu certo e agora temos mais uma chance. Vamos comigo para a Espanha? Eu abro um restaurante para você e vou cuidar de você e sua filha como se fosse minha. Eu não quero te perder mais. Magali ficou em silêncio por um instante e disse: sim, eu vou. Eles foram para a Espanha e tiveram a vida que sempre sonharam. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.